Você já ouviu falar no Otzi? Olá! Se você não sabe quem foi o Otzi, então tá na hora de eu te falar quem é. Ele foi mumificado no gelo, mumificado naturalmente, o que eu achei incrível. E ele é conhecido pelo Homem Gelo, né? Ele tem datação de 5.300 anos atrás. Ele foi encontrado em 19 de setembro de 1991 e ele foi encontrado de bruços no gelo, mumificado naturalmente, como eu disse, a mais de 3 quilômetros nos Alpes de Venosti. Ele morreu devido a uma flecha que foi jogada em suas costas, né, em uma de suas artérias nas costas, né? E ele teve uma hemorragia cerebral. Ele teve uma hemorragia cerebral, mas ninguém sabe por quê. Não se sabe se ele bateu a cabeça, né? Se aconteceram brigas entre ele e alguns outros membros de sua sociedade, né? De seus grupos ou de grupos rivais, não se sabe, né? Mas enfim, ele morreu no verão e por isso ele teve o corpo ressecado pelos ventos dos Alpes, né? Mas foi o gelo que preservou a maior parte do seu corpo, principalmente o seu cérebro. Porque o cérebro, gente, ele se liquefaz, ou seja, ele se desfaz e ele vira meio que uma pasta, ele some, desaparece. Mas como foram feitas essas tatuagens? Quantas tatuagens ele tinha e quais eram essas tatuagens? Bom, Otzi, ele tinha 61 tatuagens pelo corpo, a maioria na perna, tá? E essas tatuagens eram riscos, linhas que eram paralelas, de 2 a 6, ou elas formavam um X ou algumas curvas, tá? De acordo com o livro O Corpo Fala, né? Essas tatuagens, antigamente, elas eram usadas para identificar um povo, né? Diferenciar os povos, né? E marcar nascença, crescimento, morte e questões sociais, como se foi um soldado, se foi um rei, se foi rainha, se foi mercante, mercador, enfim, se foi escravo também. Eles usavam para esse tipo de coisa. Mas no caso do Otzi, acham que era uma forma de uma cura antiga, que hoje se assemelharia à acupuntura, né? Então não se sabe exatamente se era para usado para essa cura antiga ou se era usado também para identificar os povos em que ele fazia parte e qual era a sua classificação social ali, né, na sociedade dele. Bom, acreditava-se que no início, lá em 2016, quando as pesquisas por como foi feitas tatuagens, né, de Otzi, lá se acreditava que foram feitos cortes na pele e introduzido a o pigmento. O pigmento preto foi introduzido no machucado. Mas isso, hoje em dia, em 2022, caiu em desuso. Caiu em obsolência. Obsolência. Nem sei se essa palavra existe, tá, gente? Não me usem como dicionário, por favor. Por quê? O pigmento na pele de Otzi, ele tinha uma curva muito perfeita. Quando a gente tem um corte, as extremidades do corte, elas ficam finas. No caso de Otzi, eram redondas. Não faziam um triângulozinho, eram redondas. Ou seja, marcava que foram feitos com algo pontiagudo, manualmente, que foi perfurando a pele, né? Esse negócio pontiagudo era embebido em um
pigmento de carbono e foi introduzido na pele de Ötzi. E quem ficou responsável por pesquisar mais e trazer essa descoberta de Ötzi mais pra frente foi o arqueólogo Dieter Wolf. Não sei se está certo o primeiro nome, tá, gente? Que ele compilou mais de dezenas bancos de dados de seres mumificados, de pessoas mumificadas, de egípcios, chineses e incas, onde ele identificou que a arte corporal de Ötzi era muito mais antiga, muito utilizada há muito tempo atrás, muito antes de Cristo, né? Aqui, no Egito Antigo, na Polinésia, Filipinas, Indonésia e Nova Zelândia, já era usada a tatuagem para identificar grupos e essas coisas há 4.000 a 2.000 anos antes de Cristo. Pouco se sabe sobre Ötzi, e suas tatuagens, mas assim, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Eu pesquisei bastante, peguei várias referências que eu vou ter mostrado durante o vídeo. E se você gostou, se inscreve no canal, deixa um like, né? Curte aí, faz um comentário, tá? Faz um comentário. Faz um comentário, qualquer que seja, porque já ajuda muito no engajamento. E... meu Deus. Então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, já deixa um like, se inscreve no canal. Se você se inscreveu, seja muito bem-vindo à família. Me segue nas outras redes sociais, é tudo AG-Tatu. Eu tenho TikTok e Instagram. E espero ver você mais vezes. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!